Bom dia, pessoal. Bom dia a todos e todas aqui presentes. Meu nome é Marco Ornelas. Dentre outras e muitas atividades, eu estou diretor de conhecimento e aprendizagem da BRH São Paulo. Para mim é um prazer estar aqui abrindo esse evento. Quero dar inicialmente boas-vindas a todos, todas que estão aqui conosco nessa manhã, que foi elaborada com muito carinho para a gente pensar sobre o futuro, né? Para a gente aproveitar melhor toda essa masterclass, a gente tem algumas informações importantes para passar. Primeiramente, a gente gostaria de pedir que vocês ficassem todos com os microfones fechados, de preferência as câmeras abertas, que eu acho que é um carinho especial para o nosso palestrante, a gente poder, quando conduz a palestra, ver as carinhas de vocês. E a gente quer pedir o seguinte: todas as perguntas, questionamentos que vocês quiserem, por favor, coloquem no chat, eu vou acompanhar junto com o time de back-office e vamos, nos momentos oportunos, ir encaminhando isso para o Walter Long, ok? Eu queria agradecer os patrocinadores de gestão da BRH São Paulo, que é o AC Camargo Center, a C. Camargo Cancer Center, desculpe, o GI Group, a ITSEG Company, Lihet Hesson, Universidade Mackenzie de Campinas, a Neon Consiga Mais, a São Martinho, a Ticket, a Prudential e a Universe. Essa Masterclass é uma das várias atividades que a BRH São Paulo vem fazendo ao longo dos anos, né? E elas estão muito vinculadas ao nosso propósito, que é de transformar e humanizar a sociedade por meio do desenvolvimento e conexão das pessoas, das empresas e da comunidade de recursos humanos, né? Eu não sei se todo mundo tem conhecimento, mas nós estamos numa nova gestão, que iniciou agora em janeiro de 2022, que foi recentemente empossada, e talvez por isso seja um bom motivo para quem não é associado se associar, venha participar dessa comunidade, venha contribuir, venha integrar e venha participar. É muito importante isso. O tema metaverso tem sido objeto de fala e de conversas, né? Vocês devem estar acompanhando, muitos de vocês já leram sobre o assunto, mas eu diria que ainda há muitas dúvidas, há muitas questões, há muitas distorções também. E aí a gente quis abrir esse ano também com esse tema, trazendo para vocês uma pessoa muito especial que a gente convidou para falar sobre esse tema, que é o Walter Long. Vou falar aqui um pouco do currículo do Walter. O Walter é publicitário, ele é administrador de empresas com MBA na Califórnia, na Universidade da Califórnia. Ele também é um empreendedor digital, palestrante internacional e sócio-diretor da Unimark Comunicação. Ele já foi presidente do Grupo Abril e mentor de estratégia e inovação do Grupo Newcom, holding de comunicação de várias agências, inclusive a Young Rubicon. Ele já ocupou cargos de diretor regional para a América Latina da Young Rubicon, já foi presidente no Brasil da Grey Diversity, TVA, MTV e várias outras companhias. Foi também sócio fundador da primeira agência de branded content da América Latina, Synapses. E por sua contribuição no setor de telecomunicações, Longo foi escolhido como presidente executivo e presidente do conselho da BTA, que é a Associação Brasileira de TV por Assinatura, além de fundador e presidente da Abraforte, que é a Associação Brasileira dos Fornecedores de Telecomunicações. Ele foi eleito por 4 vezes o melhor profissional do ano no Prêmio Caboré. Foi também premiado com o título de personalidade do marketing direto pela Band. Em 2015, passou a fazer parte do Hall da Fama, né, o Hall da Fama do marketing no Brasil. E em 2017, ele recebeu o prêmio de Lead de Marketing Empresarial. É também membro do Comitê Digital e mentor do Programa de Investimentos de Startups do Hospital Albert Einstein, além de ser um influencer no LinkedIn com mais de 600 mil seguidores. Pessoal, não vou me delongar aqui, nós não poderíamos estar em melhores mãos, estamos diante de uma referência no assunto, e aí eu queria já de antemão desejar muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Walter, a casa é sua, seja muito bem-vindo, a sala é sua. Obrigado, Marcos. Eu queria primeiro dar um bom dia a todos que estão nos assistindo, agradecer a minha amiga Roberta, ao Marco, a BRH São Paulo pelo convite.
E, de certa maneira, tem que dizer para vocês todos, bom dia a todos. Não é assim? Acho que agora esse é o jeito novo de falar aos menines, né, que estão aqui nos assistindo. Eu vou compartilhar a minha tela para a gente poder começar. E vocês estão vendo a minha tela aí, Marco? Sim, estamos vendo. Tá bom, Perfeito, tá bom. está perfeito. Então, o que a gente vai fazer hoje, de alguma maneira, é conversarmos sobre metaversos que todo mundo está falando e aonde parece que nós vamos viver e trabalhar pelo menos uma boa parte do nosso tempo muito em breve. E eu queria começar dizendo o seguinte, gestão de qualquer área, na RH não foge essa regra, é ter a capacidade de dividir nosso tempo com sabedoria entre pendência e tendência. O problema é que as pendências de qualquer segmento são tantas que acabam nos afastando das tendências. Né? E a importância de uma reunião como essa, onde pelo menos durante, sei lá, 1 hora, nós vamos falar um pouco sobre tendências e o que vem por aí. Nós vivemos num momento onde nossas empresas apresentam quase todas margens decrescentes e complexidade crescente. E por isso, a empresa inteira acaba ficando preocupada mais com o fim do mês do que com o fim do mundo. E isso nos afasta ainda mais das tendências e, portanto, devemos não deixar que isso ocorra na nossa carreira, na nossa profissão. Uma coisa importante a gente afirmar é que a revolução, de qualquer revolução, ela não acontece quando a gente adota novas ferramentas, e sim quando adotamos novos comportamentos. É isso que realmente transforma a sociedade, é isso que é revolucionário. E é isso que a gente precisa analisar para termos sucesso no futuro. Quais as mudanças comportamentais, seja de nós, pessoas, ou de nossas empresas, para que a gente entenda o futuro. E, claro, todos sabemos que o mundo avança numa velocidade exponencial, ou seja, tudo cresce de maneira exponencial, tudo evolui de maneira exponencial, e aí tem um problema, um desafio. A nossa tendência, como pessoas, como seres humanos, é superestimar o que pode fazer num ano e subestimar o que vai acontecer em 10 anos. Por que é assim? Porque o nosso cérebro raciocina de maneira linear e não exponencial. Se eu pedir a cada um dos senhores e senhoras por favor, me dê a sequência dos números 2, 4, todo mundo vai dar 6, ninguém vai dar 8, porque o raciocínio humano é linear e o mundo evolui de maneira exponencial. A segunda questão também importante é que uma tendência não se realiza quando fatos acontecem. É assim que a gente tende a achar. Não é isso na verdade. Na verdade, fatos acontecem quando vão ao encontro de uma tendência e a gente percebe mais os fatos. Por isso que eu digo que uma conjugação de fatos ou fatores está nos levando ao metaverso e por isso é importante analisarmos o que é isso. Primeiro, as redes sociais foram um treinamento inicial enorme, né, para o metaverso, ou seja, todo mundo nas redes sociais quer mostrar que são bonito, rico, feliz, independente da realidade cotidiana. E o metaverso é onde isso, de certa maneira, tem muito mais chances de acontecer ainda do que nas redes sociais. O metaverso é um grande filtro do Instagram, onde nós pareceremos muito melhores do que efetivamente somos e temos lá dentro a possibilidade de ser o que quisermos. Então, enquanto no mundo real nós dizemos be all you can be, ou seja o máximo que você puder, no metaverso isso aprofunda esta vontade, ou seja, agora você pode ser no metaverso, seja tudo aquilo que você quiser e não apenas puder. Esta possibilidade ilimitada é que fascina tanta gente em relação ao metaverso. Outra questão também interessante é que nós estamos atrás, todos nós como sociedade, atrás de um mundo mais inclusivo, mais justo, de aceitação das diferenças. E, novamente, o metaverso parece ser aquele lugar mais democrático, onde todo mundo pode ser o que quiser, independente de suas limitações. E, para completar, a pandemia agudizou ainda mais as sensações de distanciamento, de poder trabalhar de longe, mais próximo, tudo isso que a gente fez nesse test drive global da proximidade das distâncias, né, que a pandemia gerou, antecipou ainda mais a tendência ao metaverso. Então, a pergunta que a gente faz é assim, mas o que é o metaverso? Metaverso é um termo
cunhado por um autor de livro, Neil Stephenson, que escreveu Snow Crash em 92. Nessa obra, um entregador de pizza, dentro do conceito Be All You Want to Be, ele se transforma num príncipe guerreiro no metaverso. Ele pode ser o que ele quiser dentro do metaverso, apesar da sua dura realidade no cotidiano físico. O conceito significa replicar sua vida, seus interesses, rotina, relação, tudo que você faz hoje no mundo real, no mundo físico, agora no mundo digital. Então, no metaverso, nós vamos construir casa, vamos passear no shopping, frequentar bar, assistir a show com os amigos, tudo aquilo que a gente realiza no plano físico, vamos poder realizar lá. E vamos poder fazer isso usando um device de visão, um óculos que cada vez vai ser mais portátil, cada vez menor, cada vez mais fácil, ou simplesmente na tela do celular e do laptop nós também poderemos entrar no metaverso. O resultado emocional do casamento entre o metaverso e a realidade física é a nossa incapacidade, que vai ser em breve, de distinguir a realidade da ficção. E claro que isso tem fatores positivos e negativos. E a tecnologia imersiva está acelerando ainda mais essa que nós chamamos de dualidade inclusiva. Uma vida dupla, porém absolutamente integrada. É importante frisar para vocês que o metaverso e a realidade virtual não são a mesma coisa. Metaverso é um ecossistema, um mundo novo que se abre, repleto de outros mundos dentro dele. E o virtual reality, ou realidade virtual, é uma das formas de acessar e interagir com esse gigantesco ecossistema. Então, como diz o Neha Singh, nós vamos ter daqui para frente toda uma nova existência que vai ocorrer dentro desses ambientes digitais. Como o próprio nome sugere, meta significa ir além. E é exatamente isso que está acontecendo. O metaverso representa uma espécie de um universo maior do que existia até recentemente. E o que vai acontecer conosco? Nós vamos adicionar várias camadas de ampliação da experiência humana na nossa vida, no nosso cotidiano. Depois de falar de pessoas, vamos agora falar de empresas, né? Pessoas jurídicas. Enquanto isso ocorre, essa aceleração das pessoas a caminho do metaverso, o conceito de propósito corporativo evoluiu muito recentemente quanto ao que significa tecnologia aplicada nas empresas. Então, vamos dizer assim, me lembro que há 10, 15 anos atrás, quando eu participava de um conselho, a grande discussão era what business are we in? Qual é o nosso negócio? E muitas vezes eu trazia, ou alguém trazia uma ideia um pouco fora do foco do negócio e as pessoas falavam, mas Walter, what business are we in? Qual é o nosso negócio? Mais recentemente, há uns 10 anos atrás, nós começamos a falar não mais what business are we in, mas o novo mantra corporativo era what problems are we solving? Que problemas nós estamos resolvendo dos nossos clientes? O que já dava uma amplitude maior de objetivo e de propósito corporativo. É quando a gente começou a falar quais são as dores dos nossos clientes. Pois bem, a partir de agora, ou mais recentemente, não é mais what business are we in, qual é o nosso negócio, não é mais what problems are we solving, que problema nós estamos resolvendo, e sim what dreams are we fulfilling, que sonhos nós estamos realizando dos nossos clientes. E claro que isso abre muito mais ainda o espectro de oportunidades e negócios para qualquer empresa, mas principalmente grandes corporações estão muito interessadas em ir ao metaverso, porque lá, sim, a chance de what dreams are we fulfilling se amplia enormemente. E por isso as empresas estão interessadas em liderar esse caminho nessa direção. Empresas dos mais diferentes segmentos já estão se posicionando no tabuleiro do metaverso. A Nike, por exemplo, está vendendo crypto sneakers, que são tênis virtuais, para que nossos avatares usem, cobrando, evidentemente, menos do que custa um tênis no mundo físico, mas assim mesmo faturando com venda de tênis virtuais. A Adidas criou toda uma coleção de roupas para os avatares. A Mercedes vende automóveis para que os avatares passeiem pelas cidades do metaverso, a mesma coisa a Tesla, a mesma coisa a Mercedes, ou seja, muitas empresas já estão dentro do metaverso atuantes, né? A Gucci tem feito desfiles do metaverso e várias grifes famosas estão seguindo esse caminho, onde você assiste ao desfile e, se quiser, compra tênis ou roupas para o seu avatar usar nas festas ou nos shows que eles participam. A Dior está fazendo a mesma coisa. A Balenciaga está fazendo uma grande aliança com a Fortnite para vender seus produtos. A Polo Ralph Lauren,
a Gucci, ou seja, junto com a North Face, ou seja, tem uma infinidade de marcas dentro do metaverso já atuando e, de alguma maneira, vendendo produtos incorpóreos dentro dessa nova realidade. E claro que isso não é só grife, não é só marcas grandiosas ou chiques, não. Nós estamos pegando produtos de consumo cotidiano, como Coca-Cola, por exemplo, que já entrou no metaverso, como a H&M ou H&M, que é uma espécie de CIA, né, mundial aí, que também abriu sua loja no metaverso. Estamos falando da Stella Artois, que realiza corridas de cavalo no metaverso. Estamos falando da Mastercard, da IKEA, da Qualcomm, ou seja, uma montanha de empresas está nessa corrida do ouro para entrar e liderar o metaverso. Claro que nesse momento, onde todo mundo se assanha para ir ao metaverso, surgem aberrações como essa. Uma bolsa de $4.000 é vendida, a bolsa que não existe, ou seja, não tem couro, não tem fivela, é uma bolsa digital que foi vendida por $4.000 para que o avatar de alguém use essa bolsa numa próxima festa. Mas outro dado impressionante, esses tênis, que segundo a dona, a criadora dos tênis, é um tênis irado, ela vendeu em 7 minutos $3 milhões desses tênis, vendeu 600 pares, tênis que na verdade não existem, não tem lona, não tem borracha, são incorpóreos e são usados hoje por avatares e várias pessoas dentro do metaverso. A Aglet, que é uma marca conhecida e cool de tênis, o que ela faz agora, ela lança seus tênis no metaverso e os mais vendidos depois ela lança no mundo físico. Então, no metaverso, nós vamos entrar numa loja da Disney. Dentro do metaverso tem um monte de shoppings. Nós vamos entrar num shopping dentro da loja da Disney e comprar uma camiseta para o nosso avatar. Depois a gente vai na loja ao lado, por exemplo, a Nike, vai ver um tênis, vai gostar do tênis e vai dizer, peraí, eu quero esse tênis no mundo físico. Você vai comprar no metaverso e receber na sua casa no mundo físico. Assim como em breve nós iremos ao Shopping Iguatemi em São Paulo e lá nós vamos comprar um boné e pede para entregar para o nosso avatar no metaverso. E quando eu entrar no metaverso, o meu avatar, o meu gêmeo digital, já vai estar usando aquele boné que eu comprei no Shopping Iguatemi. Então, parece, a gente brinca muito, fala assim, se botar uma lona é um circo, se botar um muro é um hospício. Realmente é uma coisa que parece insana, não parece fazer sentido, mas ela está acontecendo e é um fator cada vez mais relevante do que virá por aí. Dentre todos os grandes players que atualmente estão na liderança dessa corrida pelo metaverso, os produtores de games estão na frente. E por que isso? Qual é a diferença, o que tem de comum entre o Sea of Thieves, o Animal Crossing ou o próprio Fortnite? O que eles têm em comum? O que eles têm em comum é que eles já são locais para você encontrar pessoas e se socializar. Ou seja, aos poucos as plataformas de games como Fortnite, Roblox e etc. estão fundindo jogos, shows e redes sociais num só ambiente. As pessoas estão entrando no Fortnite, passando o dia lá dentro, com muitas atrações e muitas atividades. O Fortnite já em 2019 fez o lançamento do Star Wars dentro da plataforma Fortnite para milhões de espectadores que queriam assistir esse filme dentro do Fortnite. O mesmo Fortnite fez um show ano passado da Ariana Grande, que conseguiu reunir no show 12 milhões de fãs. Então, estamos falando de grandes números, de coisas muito grandes e que estão acontecendo neste momento dentro do metaverso. E, claro, a indústria de games, como eu falei, está muito na frente. A linha que separava os games da indústria de entretenimento, das redes sociais, está se tornando muito tênue. Os novos games estão substituindo não apenas os games, mas também a TV, a Netflix, o Instagram, tudo junto e misturado. A Roblox, por exemplo, que é uma dessas plataformas de games, está transformando meninos em milionários, pessoas que estão, neste momento, teenagers, ficando milionários com uma nova profissão, que é produção de games. Então, nós que víamos profissão, carreira, de uma forma, temos que começar a repensar nossos conceitos, porque tem, não dezenas, eu estou falando de centenas ou milhares de meninos ou meninas que estão produzindo games e faturando alto dentro do Roblox. Tem hoje, inclusive, assim como a Forbes, tem quais são os 10 mais jovens ricos ou milionários dentro do Roblox.
Então, não é à toa que o Zuckerberg, do Facebook, resolveu entrar e abraçar o metaverso. Ele viu o movimento, ele pressentiu que tinha algo grande chegando. E muita gente acredita que o Facebook está sendo pioneiro. Não está. Na verdade, o Facebook está atrasado. Ele tem dinheiro, competência e dados para tirar o atraso, mas nesse momento, o Facebook, agora chamado Meta, está atrasado. Por quê? Porque já existe uma indústria brutal de empresas dentro do metaverso e atuando dentro do metaverso. Só a Tencent, por exemplo, tem um verdadeiro ecossistema dedicado ao metaverso. Nós temos aí um verdadeiro ecossistema global de gateways, de interfaces, de economia, de produção de avatares, de visualização e digital twin, de inteligência artificial. Centenas e centenas de empresas já atuando firmes dentro do metaverso. E o Brasil não está atrás. A Biobot, que é uma agência de avatares que foi lançada no Brasil não tem 3 meses, recebeu agora um aporte de 20 milhões de reais para o lançamento dessa agência, que é uma agência de publicidade que será feita por avatares, como a Satiko, que é essa avatar da Sabrina Sato. Portanto, daqui para frente, a Sabrina ou a Satiko podem fazer propaganda da sua marca, porque existe agora uma gêmea digital da Sabrina Sato, que é a Satiko. Mas a Consul está entrando no metaverso com rapidez, a Lacta está entrando no metaverso, o Banco do Brasil já inaugurou operações e agências no metaverso, as empresas de criptomoeda estão todas mergulhando de cabeça no mundo do metaverso, como a Webex, e tudo que a gente lê, seja na Exame, na Tecnoblog, fala disso, da crescente corrida do ouro em busca do metaverso, com números impressionantes, aonde um iate virtual bate recorde de vendas e automóveis e casas imobiliárias estão surgindo. Enfim, o resultado disso é uma corrida desenfreada das empresas. Eu assisti há 3 semanas atrás a um casamento, né? Um casamento da Rita e André dentro do metaverso. Cada convidado se transformou num avatar e nós, dentro do Decentraland, que é um dos mundos do metaverso, nós acabamos tendo essa possibilidade de assistir a este casamento, mas o mais interessante desse casamento é que teve 30 patrocinadores. É tal o afã das marcas de participar do metaverso que tem gente patrocinando casamento e bar mitzvah para poder estar dentro do metaverso. E tem uma enorme quantidade de empresas no Brasil já totalmente dedicadas ao metaverso, seja para você construir seu escritório, seja para você fazer seu avatar, seja para você fazer propaganda dentro do metaverso e assim sucessivamente. E todas as análises e reportes levam nessa direção, na direção de que a gente entenda que o metaverso chegou chegando. Razões potenciais do metaverso. Pessoas querem ser o que não são, e claro que isso facilita muito você fazer isso no metaverso. Pessoas gostariam de ter outra vida, no metaverso eles vão ter. Pessoas não estão satisfeitas com a sua aparência, lá você pode botar os filtros que quiser. Pessoas fingem ser diferentes, lá você pode novamente criar uma persona totalmente diferente sua. Pessoas querem que outros as achem melhor do que elas são, ou seja, todas as razões de caráter fragilidade psicológica estão levando uma grande quantidade de pessoas para o metaverso. E a Marta Gabriel, nossa amiga futurista, diz: hoje a nossa vida e o nosso bem-estar depende cada vez mais de uma realidade mista, que engloba tanto o mundo físico quanto o digital. Ou seja, isso já acontece hoje nas redes sociais, onde se eu não recebo o volume de likes esperados, eu entro em profunda depressão. Isso vai se agudizar no metaverso. Uma das primeiras revoluções do metaverso, claro, como não podia deixar de ser, vai ser na área de educação. Estão surgindo as escolas do metaverso no mundo inteiro. O Brasil também criou a sua escola metaverso, onde, por exemplo, nessa semana foi lançado um curso metaverso jurídico específico para advogados, como está surgindo o metaverso investimento, o metaverso arquitetura, ou seja, como se especializar dentro do metaverso nas suas profissões. As oportunidades imersivas e as experiências sensoriais dentro do metaverso para a educação são únicas. Mas isso vai muito além do estudo. Eu posso jogar xadrez com uma pessoa que está em outra cidade, cada um com seu óculos, vendo o companheiro de disputa e mexendo nas pedras de maneira holográfica. Eu posso jogar ping-pong com alguém que está em outra cidade. A menina vê ele como avatar, ele vê a menina como avatar, mas os dois estão jogando ping-pong em lugares diferentes um do outro. Então, no fundo, o metaverso é uma representação digital do nosso mundo físico, sem perda de uma continuidade
de tempo e de espaço. Muito bem. Falamos do avatar e a pergunta que fica é assim, bom, e o que é o avatar? Onde é? Que mundo é esse? São múltiplos mundos dentro do avatar. Um deles, que eu vou dar como exemplo, é o Avakin Life. O Avakin Life é um mundo que você entra, se inscreve e, ao entrar no Avakin Life, você escolhe as roupas que você quer vestir, tem uma enorme quantidade de opções, num guarda-roupa infinito para você se vestir do jeito que você quer. Aí você vai para um show, para uma festa com esta roupa e vai encontrar seus amigos. Mas, para vocês terem uma ideia da força deste mundo, Avakin Life, que é um de múltiplos mundos dentro do metaverso, o Haikais, que é um rapper brasileiro, fez um show em 2020 dentro do Avakin Life e teve 2,5 milhões de pessoas que assistiram a esse show. O Boticário fez recentemente uma loja no shopping do Avakin Life e dentro dessa loja, uma loja muito bonita de esquina, ele teve 9 milhões de visitas, pessoas do mundo inteiro que visitaram sua loja para conhecer sua marca e seus produtos. Nós estamos falando de algo, portanto, que é grande e que cresce de maneira acelerada. Outro mundo é o IMVO, um outro mundo onde você entra e ao entrar no IMVO você tem avatares muito mais parecidos com você, ou seja, com uma semelhança bastante grande da sua persona, e dentro do IMVO você escolhe se quer uma cintura mais fina, um quadril um pouco mais largo, se eu quero roupas, quais roupas, eu tenho 30 milhões de opções de roupa, mais que qualquer shopping jamais conseguiu juntar de opções. Você pode escolher acessórios, pode escolher tatuagens, pode escolher barba, bigode, cabelo, o que você quiser. E criando a sua persona, você pode até adotar um cachorro de estimação dentro do IMVO. E, claro, a partir daí você compra uma casa no IMVO, mobilia essa casa com produtos incorpóreos, como estes, convida seus amigos para passar uma noite na sua casa, depois saem, vão dançar numa boate, depois vão participar de um game, tudo dentro do IMVO, que é um outro mundo dentro do metaverso. Então, entenda o metaverso como se fosse esse globo, onde cada pontinho desse é um mundo. E cada um desses mundos tem um monte de coisa acontecendo. Então, dentro do MetaHut, você tem, neste momento, gente dançando numa boate, conversando, trocando ideias. Você tem, simultaneamente, no próprio mundo, gente fazendo compras dentro de lojas ou dentro de galerias, olhando as artes digitais ou os NFTs. Então, um mundo só já é um mundo. Imagina quando todos eles se reúnem. Então, além do MetaHut, nós temos a Blocktopia, que é outro mundo, a Everdome, que é outro mundo, a Virbela, que é outro mundo. E o próximo passo, e isso, claro, é muito definidor da aceleração do metaverso, é que estamos discutindo nesse momento a interoperabilidade. A capacidade que eu tenho de entrar no IMVO, do IMVO ir com a mesma roupa para o Everdome, depois sair do Everdome, encontrar um amigo no Virbela, essa capacidade de interoperar, que foi o que a gente conseguiu na internet, lá no início, com o www, criando um protocolo de linguagem comum, deve agora acontecer também no metaverso. E por falar em habitação, já que a gente fala morar no mundo e visitar o outro com a mesma roupa e com o mesmo cachorro, há uma crescente indústria imobiliária digital acontecendo no metaverso neste momento. Cidades estão surgindo para acomodar todos os negócios e moradias. Pessoas estão construindo suas casas, comprando apartamentos, montando escritórios, construindo lojas dentro do metaverso. E empresas incorporadoras e construtoras surgem para atender a essa necessidade das pessoas ou das empresas. Então, existe a Metaverse Right, existe a Nowhere, existe a Superworld, existe a MetaHut, existe a Decentraland. Cada uma dessas empresas, cada um desses mundos produz e constrói essa indústria imobiliária gigantesca que está surgindo no metaverso. Sandbox é outra, a Republic Realm é mais uma. Eu, para experiência, comprei um terreno na Upland, que é um desses mundos. Né? Dentro da Upland, como eu moro em Alphaville, eu gosto de ruas sem saída e cidades tranquilas. Então, comprei em Bakersfield, que fica perto de Los Angeles. Ganhei o meu visto, a minha visa para poder morar ou ter essa propriedade em Bakersfield. Lá em Bakersfield, como eu moro em Alphaville, escolhi um condomínio fechado, rua sem saída, na Mescaleiro Street. Lá eu escolhi esse terreno azul. Nesse terreno azul eu construí a minha casa e hoje eu alugo essa casa para um avatar que eu nem conheço, mas que está alugando essa casa para morar
nesta casa que não existe, dentro de um bairro que não existe, dentro de uma cidade que não existe. Como eu falei a vocês, se botar uma lona é um circo, botar um muro é um hospício. Mas está acontecendo. E estão surgindo agora empresas de financiamento imobiliário, de mortgage, para que pessoas possam financiar o imóvel que vão comprar dentro do metaverso. Singapura já começou essa dualidade inclusiva, criando uma outra Singapura virtual, onde terrenos perto do mar custam mais caro e longe do mar custam mais barato. A parte mais valorizada da cidade de Bangkok foi totalmente vendida em questão de dias, então agora o que sobrou, se você quiser morar em Bangkok, em outras áreas da cidade, não da área nobre. Dubai fez uma outra Dubai, onde você pode pagar, no plano físico, 15 milhões de dólares para morar num apartamento do Burj Khalifa, nesse prédio mais alto, ou alguns milhares de dólares apenas para viver nesse apartamento no metaverso. Então, a Virtual Mega City de Dubai está sendo construída nesse momento. Mas isso vai muito além também da indústria imobiliária. Atinge a indústria turística, o chamado turismo no metaverso. Ou seja, eu conto para um amigo que eu estive em Lauterbrunnen, na Suíça, é uma pequena cidade de 1.000 habitantes que possui 72 quedas d'água dentro da cidade. Ele então se interessa, vai a Brown & Hudson e fala, eu quero viajar a Lauterbrunnen. Ele põe esse óculos virtual e pronto, viaja por Lauterbrunnen, passeia pelas ruas, entra nos cafés, dá uma olhada em tudo, vê as pessoas caminhando pelas ruas. E aí, se ele realmente achar que vale a pena, gostou do que viu, ele até compra uma passagem e vai lá fisicamente. Mas um grande turismo digital inclusivo vai ser permitido a partir de agora. Por questões de poucos dólares, você pode visitar qualquer lugar do mundo ou vai poder visitar. Países estão criando suas embaixadas dentro do metaverso para os seus cidadãos que, porventura, estão fazendo turismo por lá. E a convergência de tecnologias vai criar uma alternativa ao turismo físico, abrindo espaço para experiências mais inclusivas, acessíveis, imaginativas. E eu não acho que as pessoas vão, como está escrito aqui, de alguma maneira, alternar uma coisa com a outra. Não, eu acho que, pelo contrário, é capaz de incentivar ainda mais o turismo, porque ao ver aquilo no metaverso, eu tenho vontade de ir pessoalmente. Outro assunto que está dando grande evolução ao metaverso é a sofisticação e multiplicidade dos avatares que são cada vez mais perfeitos e mais parecidos conosco. Não são aqueles bonequinhos que existiam há algum tempo atrás. Hoje você tem pessoas que são exatamente você. Vejam que esta pessoa que está aqui não é uma pessoa, é um avatar criado pela Unreal Engine, que ainda custa caro, mas já vai custar barato, dando origem, e todos esses são avatares, ao que a gente chama de meta-human, onde eu terei o meu gêmeo digital. E como dentro do metaverso. Então, o metaverso é onde a persona física e a persona digital se unem numa só realidade, onde eu vou conhecer alguém no metaverso e depois vou encontrá-lo no mundo físico, ou às vezes eu vou conhecer uma pessoa do mundo físico e convidá-lo para um show, uma festa no metaverso. O que acontece no mundo afeta o outro e vice-versa. E claro, vem aí também, por causa do metaverso, a onda dos NFTs, dos Non-Fungible Tokens, que são artes digitais vendidas com o mesmo valor de artes físicas. Então, essa obra do Beeple, Mike Winkelmann, que inclusive teve no SXSW esse mês passado, foi leiloada recentemente na Christie's por 69 milhões de dólares. E eu quero colocar esse quadro na parede da minha casa, lá em Bakersfield, no metaverso, eu vou pagar 10 dólares para quem comprou, e com isso ele vai recolhendo direitos autorais do investimento que ele fez. O NFT é um novo mercado que está evoluindo de maneira acelerada, obras estão sendo criadas e vendidas e comercializadas por milhares ou milhões de dólares, e para esse mercado surgiu uma indústria nova, que é a indústria dos negociadores de NFT, ou das chamadas galerias de arte digital. Tem o OpenSea, tem a Superware, tem o Picture Chain, tem a Maker's Place, tem a Rofa, tem a Média, centenas de empresas que comercializam, nesse momento, arte digital. E junto com o NFT está chegando também a valorização das criptomoedas, porque tudo que você compra e vende, desde uma camisa para o seu avatar, a uma imobiliária, um iate, um automóvel, um NFT, uma obra digital, tudo é comercializado por criptomoeda. Então,
é um mundo novo que está se abrindo na área financeira. Quando a gente fala de varejo, por exemplo, a gente percebe que o varejo já foi para o metaverso. E o último NRF, agora em janeiro, a grande discussão foi esse assunto, metaverso. O futuro do shopping, que agora pode gerar experiências também no mundo digital em complemento ao chamado e-commerce. Ou seja, se eu botar um óculos de realidade aumentada e eu estou andando pela rua e entro no supermercado, eu agora com esse óculos vou receber uma série de impulsos adicionais de compra, ofertas especiais, que vão acumulando pontos. Aqui ele escolheu um cachorrinho para dirigi-lo, mas o cachorrinho vai indicar para ele quais são as melhores ofertas daquilo que ele já compra do seu shopping list. E essa pessoa vai poder então caminhar pelo shopping, como eu caminho normalmente, fisicamente dentro do shopping, mas com uma série de informações adicionais que eu acabo tendo em função de estar com esse óculos de realidade aumentada. Ele vai me relembrar de coisas que eu preciso comprar. Quando eu chegar numa prateleira e for ver um produto e pegar esse produto na mão, o produto vai dar informações adicionais sobre esse produto. E é claro que tudo isso ajuda no processo de comercialização. Ou então, eu posso fazer a mesma coisa sem sair de casa. Eu posso entrar na Walmart Metaversa Platform e na Walmart, eu, em casa, vou passear pelo supermercado, vai ter uma assistente digital que vai me dizer, olha, você quer comprar um molho de tomate? Aqui estão as informações nutricionais, receitas e etc. Se você quer um vinho para harmonizar com o macarrão que você vai fazer, aqui do lado direito você vai encontrar um vinho. A minha sugestão é este vinho que melhor harmoniza com o seu macarrão. E tudo isso sem você sair do sofá da sua casa. Tem uma corrida nesse momento, o Carrefour está entrando para isso, a ZipMax, a Central Retail, todo mundo indo para esse novo mundo. E por quê? Só para dar um exemplo, nós podemos fazer isso tendo total mobilidade, mas, segundo o IBGE, 17 milhões de pessoas têm mobilidade reduzida no Brasil. Imagine para uma pessoa que não tem condições de caminhar com facilidade, o que é poder entrar num supermercado, fazer compras, escolher nas prateleiras. Imagine que delícia que é, se não é, no fundo, aquele velha missão de what dreams are we fulfilling? Que sonhos nós estamos realizando? Então, imagine a importância do metaverso para esses 17 milhões de pessoas. Ou seja, de alguma maneira, a previsão é que milhões de novos empregos surjam para pessoas com essas limitações dentro do metaverso. O metaverso é o local onde a mobilidade reduzida não será nenhum limitador para nenhum ser humano. E essa tendência do metaverso, como não podia deixar de acontecer, também alcançou a nossa intimidade com a evolução do cybersex. Vestes ápticas vão completar a experiência com sensações táteis reais que você, à distância, vai ter todas as sensações de uma relação sexual. E estão surgindo várias reuniões no mundo do pessoal do Cyberlove. A pandemia estimulou ainda mais o sexo seguro e à distância. Então, quando até o sexo seguiu já nesse caminho, aparentemente é porque o resto já foi, tá certo? Preços como esse deixam claro que o fenômeno já se iniciou. A gente precisa prestar atenção no fenômeno do metaverso. 76 mil dólares por uma casa, 9 mil dólares por uma arte digital, 2.900 dólares por uma bolsa. Mas é importante entender que isto é porque os early adopters estão, nesse momento, comprando para aparecer e ganhar mídia nas suas redes sociais. Em breve, operando num regime de abundância infinita, porque um produto incorpóreo não tem nenhum custo, os preços, evidentemente, serão mais acessíveis para todo mundo. Então, características essenciais do metaverso, vamos entender que é um local de contínua e perpétua existência, ou seja, ele está acontecendo o tempo inteiro. Ele não para quando você para. Ele é muito mais televisão aberta, porque quando você desliga a televisão, o show continua acontecendo, o jornalismo continua acontecendo, do que uma Netflix ou Amazon Prime, que para tudo quando você sai e só volta a funcionar quando você entra. Então, ele é um mundo síncrono e não assíncrono, como a gente fala hoje. Segundo, ele é reativo. Você não pode entrar como espectador. Você entra e participa. Se alguém estender a mão, você tem que estender a mão para ela. É um mundo real, como é o mundo quando você passa na rua e alguém estende a mão para você. Terceiro, ele tem de ser interoperável. Experiências, propriedades que eu compre, uma calça que eu compro num mundo, eu tenho que poder usar no outro, e para isso estão sendo criados protocolos de linguagem comum.
É um mundo criativo, como eu falei, milhares de pessoas estão podendo criar muita coisa dentro do metaverso, que vão de games a festas, a shows. É um mundo empreendedor que está surgindo. E quinto, um mundo onde nós vamos conhecer pessoas, estreitar relações, criar novas comunidades, ou seja, expandir nosso convívio social. Então, a lógica do metaverso é sermos nós mesmos melhorados e mais aperfeiçoados. Se bem que há uma tentação para pessoas lá quererem ser outra coisa. Eu posso querer ser uma mulher, ou um pirata, ou uma banana. Eu decido o que eu quero ser dentro do metaverso. Mas, como acontece hoje com os perfis falsos dentro das redes sociais, é a mesma coisa. Sempre que vocês verem uma coisa lá no metaverso, é muito parecido com o que a gente já tem hoje nas redes sociais. A lógica, no entanto, é você ser você mesmo, porque aí você tem essa vida dupla da chamada dualidade inclusiva. Falando um pouco mais agora do nosso mundo, principalmente do RH, é importante dizer o seguinte: a Accenture, por exemplo, criou um grande projeto chamado Anyfloor, ou qualquer andar na gíria, no chamado idiomatic expression, ou seja, qualquer andar é um espaço no metaverso para os seus mais de 500 mil colaboradores. Pessoas do mundo inteiro podem agora trabalhar lá rotineiramente, gerando uma oportunidade inédita de engajamento e interação. Então, esse é o Anyfloor. As 500 mil colaboradores estão no Brasil, na Austrália e em Sumatra, podem reservar uma sala para fazer uma apresentação, podem encontrar com seus clientes, podem fazer reuniões com seus amigos, podem sentar numa mesa de trabalho e cowork e trabalhar todos juntos, bastando passar o crachá e entrando no Anyfloor, onde você vai poder operar, trabalhar o dia inteiro, encontrando todo mundo, apesar de estar na sua casa. A Facebook está criando o Horizon, que tem esse mesmo intuito, né? De alguma forma você cria seu avatar e passa a fazer as reuniões, como nós estamos fazendo aqui, na verdade, ao redor de uma fogueira digital, que é esse conceito de todo mundo ao redor. E quem não tem ainda um avatar aparece na tela, como eu estou aparecendo para vocês. Essa possibilidade de você ver a pessoa de corpo inteiro, notar suas expressões corporais, ter a sensação de que está presente naquela sala com avatares cada vez mais parecidos com você, muda radicalmente o conceito de home working ou coworking ou de trabalho à distância e assim por diante. Então, o metaverso poderá ser uma adição muito importante para fixar a cultura corporativa no trabalho remoto. O trabalho remoto tem algumas vantagens e algumas desvantagens. Uma delas é a perda da cultura corporativa, a incapacidade que temos de sermos seres mais sociais, a possibilidade de sermos mais criativos, apesar de menos produtivos em função da perda de locomoção. Mas a verdade é que tem um dado importante: a cultura corporativa, com todo mundo à distância, está sendo reduzida e talvez o metaverso seja uma solução para isso. O metaverso poderá ser uma adição importante para exatamente isso, onde eu vou poder fazer reuniões com todo mundo, independente de estar todo mundo num lugar diferente. Não haverá, portanto, uma clara separação entre antes e depois do metaverso. Vai ser um processo contínuo e sem demarcação. Nós vamos sair do Meet ou do Zoom direto para o metaverso e vamos nos reunir de maneira muito mais parecida com a realidade física. Quais são, então, as tendências que aceleram o metaverso? Primeiro, experiência em redes sociais. Nós já simulamos comportamento nas redes sociais, isso já foi absorvido pela sociedade. Segundo, evolução tecnológica. A introdução do 5G vai trazer uma redução sensível de latência, que é aquela demora para acontecer as coisas, não é? Ou seja, o aperfeiçoamento dos avatares, tudo isso são evoluções tecnológicas que estão acelerando o metaverso. Terceiro, o efeito pandemia. Essa sensação de uma presença física incomodar muitas pessoas, agora as pessoas vão poder ficar à distância, porém integrados no mesmo ambiente. A expansão das criptomoedas está amadurecendo esse mercado. A pressão social por inclusão, obsessão por uma sociedade mais justa, mais inclusiva, mais diversa, também está ajudando a acelerar o metaverso, onde uma pessoa que não pode comprar um tênis por R$ 1.400, pode comprar por R$ 14 e vestir o seu avatar ou seu gêmeo digital. E a redução da pegada de carbono, já que todos os milhões de produtos que estão sendo vendidos no metaverso não deixam nenhuma pegada de carbono por serem produtos incorpóreos. Se a gente falar de oportunidade de negócio no metaverso, primeiro eu posso fazer publicidade, eu posso fazer outdoor, eu posso ter mídia nos elevadores do metaverso, eu posso ter
a possibilidade de fazer propaganda das mais diversas maneiras, ou colocar meus produtos em exposição, eu posso criar galerias dos meus produtos, eu posso criar pop-up stores, tudo dentro do metaverso. Segundo, eu posso criar eventos dentro do metaverso. Há inúmeros mundos no metaverso que alugam salas, como a gente aluga hoje no mundo físico, salões, estádios, com a única diferença que naquele estádio você pode botar 5 milhões de pessoas, se você quiser. Né? Mas eu também posso patrocinar o show que está acontecendo nesse momento no Roblox, ou o filme que está nesse momento sendo passado no Fortnite, e assim por diante. Eu posso fazer eventos ou patrocinar eventos. Eu posso comercializar produtos, eu posso ter uma loja e vender o que eu quiser dentro do metaverso. Eu posso ter trabalho remoto com muito mais sensação de proximidade, ajudando na cultura corporativa. Eu posso criar projetos de gamificação de performance, fazendo um incentivo adicional para toda uma área comercial de qualquer organização, fazendo com que eles sejam incentivados de maneira entretida, lúdica, dentro do metaverso. Eu posso ter serviços de consultoria. Arquitetos estão construindo sedes de empresas dentro do metaverso. Agências de publicidade estão ajudando empresas a fazer propaganda ou comunicação dentro do metaverso. Empresas de advogados estão, nesse momento, ajudando empresas a se portar dentro do metaverso, dentro da legalidade. Eu posso vender hardware, joysticks, roupas ápticas, eu posso vender óculos de realidade aumentada ou realidade virtual. Eu posso fazer treinamento, eu posso ter uma colheitadeira no campo, no Farm Metaverse ou Farmverse, e no Farmverse as pessoas estão aprendendo, como num piloto automático, a treinar a usar uma colheitadeira naquela fazenda. Eu posso ter toda a área de educação, de cultura, universidades, escolas de educação, eu posso fazer pesquisa e avaliação de mercado. E, claro, no mundo do RH, provavelmente essas serão as 4 coisas que mais merecem a atenção de cada um de nós. O trabalho remoto e como que eu faço isso sem perder a cultura corporativa, sem perder a criatividade que é natural e espontânea através da geração de insights na conversa jogada fora no cafezinho que nós perdemos. Né? O que eu posso fazer para gamificar todos os processos, incentivar as pessoas? O que eu posso para fazer treinamento e aumento da produtividade e mesmo na área de educação ou do education, que é essa mescla entre advertising e education. Segundo a Gartner, que é uma grande empresa de pesquisa, nós estamos no período emergente do metaverso, que vai até meados de 2025, depois em 2025 vamos entrar num plano avançado, e o metaverso será considerado um mercado maduro a partir de 2030. E tudo isso leva em conta a necessária, como eu falei, interoperabilidade entre os vários mundos para sofrer essa aceleração. Então, o metaverso é um espaço síncrono e permanente que está acontecendo o tempo inteiro, sem limite para o número de usuários simultâneos. Tem uma economia própria que está em pleno funcionamento e com conteúdo e experiências criadas por uma vasta gama de colaboradores. Nesse momento, numa dessas cidades, está acontecendo um show promovido por alguém, tem uma loja vendendo produtos, feito essa loja por outra empresa, do outro lado tem alguém fazendo galeria de FNT, lá na frente tem alguém que está passando um filme que ele produziu e faz questão de mostrar para todo mundo o curta-metragem que ele fez, ou seja, é um ambiente propício à criatividade e para uma grande visão de crowdsourcing. Por ser considerada a evolução da internet, a recompensa de quem chega primeiro é sempre maior, como ocorreu com o Google e a Amazon. A gente paga o preço do pioneirismo, por outro lado, tem as vantagens do pioneirismo. Então, minha sugestão para todos é, vamos ficar atentos, porque só assim nós seremos protagonistas nessa nova era. Está chegando uma fase do mundo na qual cada um de nós pode e vai ser muito mais do que sempre fomos. O metaverso, isso é importante, não será o mundo de todos, nem o mundo de qualquer um. O metaverso será o mundo de cada um. Cada um terá uma vida diferente dentro do metaverso. E toda esta vida diferente gerará uma infinidade de dados que vai nos ajudar mais a entender as pessoas melhor, sejam nossos clientes ou colaboradores. A capacidade de individualizar relações será determinante para a gestão de recursos humanos no metaverso. Vai ser uma nova lente que a gente vai estar colocando na câmera da nossa realidade. E eu me lembro que há 20 anos atrás eu dizia, quando eu chegar em casa, eu quero entrar na internet. Né? Lembra quando a gente dizia isso? E tinha a internet de escada. Pois bem, agora essa frase vai virar realidade. Nós vamos entrar de verdade na internet com cabeça, corpo e alma.
Então, como diz o Mark Twain, não vamos sonhar uma vida, vamos viver um sonho, e o metaverso parece ser isso. Por isso, bem-vindos ao metaverso, tudo indica que é lá que nós vamos passar uma boa parte das nossas vidas daqui para frente. Muito obrigado a todos pela atenção, eu agora vou devolver a palavra ao Marco. Muito bom, Walter. Nossa, fantástico. Muitos comentários te agradecendo pela explicação fantástica e pela a riqueza de detalhes, né? Com certeza você trouxe isso para uma realidade. Tem uma pergunta aqui do Jorge Barbosa, que ele diz assim: Walter, parabéns pelo detalhamento na exposição. Meu trabalho na BRH envolve repensar a resiliência a partir das neurociências biológicas. Essa me parece ser uma tendência que não irá retroceder. E aí ele pergunta, você pode comentar como é que as empresas têm agido no sentido de prevenir e cuidar dos atuais e futuros clientes diante dessas doenças todas, né? De depressão, ansiedade, transtorno generalizado, distúrbios, autoconceito, despersonalização, enfim. Como é que você vê isso, Walter? Eu precisaria que vocês me convidassem para mais uma hora de conversa só para essa pergunta, uma pergunta muito boa e muito profunda. Eu queria dizer para você que nós estamos nesse momento numa troca de mundos, de um mundo de poucas escolhas para um mundo de muitas escolhas, de um mundo de pré-determinação para um mundo de opções ilimitadas. Esta troca está gerando uma reviravolta total no que Nietzsche, o filósofo Nietzsche, chamava de moral aristocrata e moral escrava, e que a gente pode falar de moral dos senhores ou moral de rebanho dentro do mundo politicamente correto. Então, se eu usar as palavras de Nietzsche, eu diria, existem dois tipos de pessoas no mundo, as pessoas de moral escrava e as pessoas de moral aristocrata. As pessoas de moral aristocrata são as pessoas que partem do princípio que ele é dono do seu destino. Ele sempre tem uma capacidade endógena de assumir responsabilidades e vive falando, deixa comigo, deixa que eu resolvo. E se acontece alguma coisa errada, ele assume a culpa e promete fazer direito logo a seguir. Não é? É uma pessoa que é autodeterminada, ela não procrastina nada e ela tem a visão de que, se acontecer alguma coisa de errado, a culpa é minha. Se, por acaso, eu quiser ser alguém, eu preciso me esforçar para isso. As pessoas de moral escrava são o contrário disso. São pessoas que esperam uma ordem de alguém para fazer alguma coisa, estão sempre procrastinando tudo, normalmente guardam um grande ressentimento de quem está acima dele ou ao lado dele. São pessoas que, se puderem, de alguma maneira, sempre colocam para fora, têm uma visão exógena da responsabilidade e vivem perguntando, escuta, ninguém vai tomar uma providência, né? Então, esses são os dois tipos de pessoas que vivem no mundo. Um que espera que alguém defina o seu destino e outro que toma para si o seu destino. O que aconteceu até hoje num mundo de possibilidades limitadas? As pessoas de moral escrava viviam muito tranquilas e as pessoas de moral aristocrata viviam muito tristes por não poderem tomar decisões. Há um século atrás, a família decidia com quem eu casava. Eu podia ser, a profissão minha era a profissão do meu pai. Eu tinha que seguir a profissão do meu pai. Eu tinha que usar uma roupa social de acordo com a sociedade. O terno de domingo para ir à missa. Não tinha discussão se eu podia ir de bermuda, não podia. Então, naquele momento do mundo, ou até bem proximamente, até a década de 70, 80, as pessoas de moral escrava estavam absolutamente à vontade nesse mundo e a depressão estava das pessoas de moral aristocrata, que eram as pessoas que queriam ter um destino definido por eles, mas que a sociedade pressionava no sentido contrário. De lá para cá, o que aconteceu é que nós temos a possibilidade ilimitada de profissões, do jeito, cada um tem seu jeito de investir. Hoje nós tomamos 85 vezes mais decisões, hoje, do que tomávamos na década de 80. Eu antigamente assistia ao filme que a Globo tomava a decisão de colocar na hora, às 8 da noite no sábado. Agora eu tenho Netflix. Eu antigamente tomava o café do Bulli. Agora eu tenho 120 tipos de café da Nespresso. Cada um toma carioca, restrito, ligeiro, pingado. Ou seja, nós estamos num mundo de infinitas opções, o que torna a moral aristocrata um ambiente de paraíso e liberdade, e para a moral escrava
uma sensação de burnout incrível. O problema é que a sociedade tem 20% de moral aristocrata e 80% de moral escravo. Então, o crescimento do burnout, das crises, está muito ligado a um mundo inóspito para as pessoas de moral escrava, que são a absoluta maioria. O que a gente tem que fazer e o que a cultura corporativa pode ajudar? Eu, Marco, não acredito que pessoas mudem, mas eu acredito que dá para a gente encontrar um outro endereço que existe dentro dela. Então, dentro desta visão, a cultura corporativa vai ter de incentivar a moral aristocrata nas pessoas, porque ninguém é 100% escravo ou 100% aristocrata. Nós estamos falando de percentuais. Logo, a cultura corporativa vai ter de incentivar a moral aristocrata para que essas pessoas reduzam seu estresse, que é o estresse da liberdade, tão estressante quanto o estresse da escravidão. Walter, o Carlos Serrato faz uma pergunta do que é futuro e o que é o modismo, né? Porque ele vê muitas pessoas falando do assunto sem conteúdo. Claro. Entendi. Olha, é cedo para dizer se o metaverso será um modismo ou se será uma tendência. Aparentemente, é uma tendência. Sim. Aparentemente, se houver aquilo que eu falei da interoperabilidade, etc., parece ser um caminho sem volta. Porém, já aconteceu no mundo da gente ter visões quase seguras de que algo iria naquela direção e acabou não indo. Eu tenho a sensação que, neste momento, a tecnologia evoluindo como está e as exigências de uma sociedade cada vez mais plural, inclusiva e preocupada com o planeta, em termos de emissão de carbono, etc., são incentivadores muito grandes nessa direção. Então, as tendências nesse momento mostram, nas condições atuais de temperatura e pressão, que isso não é uma moda passageira e que veio para ficar. O risco, e a gente pode um dia discutir isso, e o que acontece com o entregador de pizza que vira um herói ninja durante 4 horas, voltar e ter que subir na moto para entregar pizza? Será que essas 4 horas que ele virou um guerreiro ninja vão servir de incentivo para que ele trabalhe mais e possa voltar lá e comprar mais roupas de guerreiro ninja? Ou será um enorme choque traumático para ele de não aceitar a sua realidade e passar aí sim a ter um problema psicológico ainda maior? Novamente, eu tenho a impressão que o metaverso para pessoas de moral aristocrata será um mundo espetacular e de incentivo a aumentar sua curiosidade, seu entusiasmo, seu otimismo, e para pessoas de moral escrava vai ser um Deus nos acuda, porque aí realmente as opções são tão ilimitadas que eles vão ficar perdidos e rejeitando cada vez mais esse novo mundo. Como a maioria que eu falei é de moral escrava, talvez o metaverso seja um ambiente privilegiado para um grupo de pessoas, mas relegado ou renegado por um grande grupo. Walter, a Bettina Lackner pergunta, aliás, ela faz um comentário de que você se referiu que nós estamos num momento de muita especulação, e aí ela pergunta, qual seria o seu conselho para quem quer começar a participar e entender desse mundo? Olha, existe nesse momento uma empresa chamada Escola do Metaverso, que tem, sei lá, um curso de 16 horas e que explica tudo sobre o metaverso. Essa é uma hipótese. Ou seja, de alguma maneira, a Escola do Metaverso tem um curso de 16 horas, que é 2 horas por semana, durante 8 semanas, e onde você vai entender o que é o metaverso, como fazer uma casa no metaverso, como entrar em cada desses mundos, como funciona a criptomoeda, como que eu compro ou negocio NFT, ou seja, tudo isso está lá, 2 horas por semana, esse é um caminho. Mas, em vez disso, ou ao invés disso, ou adicional a isso, se você entrar hoje e botar o termo metaverso dentro da internet, dessa biblioteca de Alexandria, você é capaz de encontrar tudo o que você quiser saber sobre metaverso. Põe a arquitetura do metaverso e o mundo se abre de arquitetura.
Você põe agricultura no metaverso, você vai ver todo mundo que está atuando. Então, eu acho e eu recomendo a todo mundo que trabalha com recursos humanos, que não é para se atirar no metaverso, mas é para acompanhar muito de perto todas essas mudanças e essas tendências. E por quê? Porque nós estamos com um grupo de colaboradores cada vez mais jovem, e os jovens são os early adopters desse mundo. Nós vamos precisar entender esses jovens muito mais. E eles estão indo de maneira, eu diria, acelerada para o metaverso, o mundo dos games e etc. Segunda coisa que eu faria, porque não custa nada ou quase nada, né, é começar a fazer reuniões dentro do metaverso. Escolher um desses mundos, convidar seus colaboradores para ir treinando a você mesmo e aos seus colaboradores esse novo mundo, verificando qual é a vantagem entre os 5 pessoas ao redor de uma mesa com seus avatares ou o Zoom, como nós estamos fazendo aqui. No fundo é o seguinte, vamos acompanhar de perto o que parece ser uma tendência irreversível, porque caso isto venha realmente a ser irreversível, nós não podemos estar atrasados. Perfeito, muito legal. Tem mais uma outra pergunta aqui a respeito do corpo físico, né? A Aline Souza pergunta como você enxerga a saúde biológica das pessoas que vão ficar cada vez mais sedentárias, vivendo em um mundo virtual e deixando de se exercitar, né? Como você falou, vão ficar mais sentadas no sofá e vivendo essa realidade. Como é que você vê isso? Eu vejo muito que esse mundo já aconteceu hoje. Nós passamos mais tempo sentado vendo Netflix, nós não viramos nem o pescoço do carro, porque agora tem uma câmera que mostra a ré, ou seja, o mundo está indo nessa direção, na direção da imobilidade, tá certo? Novamente, moral aristocrata e moral escrava. Pessoas têm que ter consciência dessa imobilidade e fazer exercício. E o metaverso está abrindo oportunidades únicas, através do óculos virtual, de você jogar tênis, fazer exercício. Está surgindo uma infinidade de formas, e no mundo do metaverso, você, como mostrei, jogar ping-pong, se exercitar com pessoas de qualquer lugar do mundo. Então, pessoas que querem ficar sentado pedindo pizza por drone e não se mexendo, já existe hoje. Veja a pandemia de obesidade nos Estados Unidos, não é? Onde você pede tudo por e-commerce e recebe em casa, né? Não sai do sofá, que são os couch potatoes, que a gente chama. Isso já existe desde a década de 60. E a mesma pergunta foi feita quando surgiu a televisão. Meu Deus, o que vai acontecer com as pessoas que agora vão ficar sentadas assistindo esse tubo? Não é? E aconteceu, de alguma maneira, né? Agora a Netflix agudizou esse problema, né? Mas a verdade é que, enquanto isso, tem gente que faz ginástica, que é magro, que vai na academia. O mundo é assim, o mundo dá mais opções para as pessoas. E quem é dono do seu destino, define o seu destino. O cérebro humano leva você à imobilidade. É muito importante entender isso. Nós temos uma enorme quantidade, uma centena de vieses cognitivos no nosso cérebro. E um deles é este viés que busca poupar esforço. Eu vejo pessoas que vão num shopping, numa academia, para o mais perto possível do elevador, né, para não andar muito no estacionamento, depois andam 1h30 na esteira. Por que isso? Porque a esteira é uma decisão. Se você não decidir, automaticamente o cérebro busca economizar energia. Por quê? Porque quando nós evoluímos lá na Idade da Pedra, nós não sabíamos quando poderíamos ter alimento novamente. Então, cabia ao ser humano e ao seu cérebro poupar energia. Porque se eu poupasse energia, eu teria mais chance de sobreviver. Até hoje, isso está atávico em nós. A nossa tendência, se deixarmos ser dominados, ao invés de dominarmos, é ficarmos parados pedindo pizza por drone. Mas eu tenho certeza que um grupo de pessoas vai continuar fazendo exercício, apesar das tentações que hoje nós temos na Netflix. Walter, o Diego Abranches está pedindo, eu acho que é uma consultoria de investimento. Ele diz aqui, você construiu e alugou um imóvel no metaverso, e ele achou incrível isso. Agora, por onde você acha interessante começar os investimentos e as primeiras experiências? Bom,
existe um monte de opções. Esse é o problema, né? Mesma coisa que você perguntasse hoje assim, quem você deve procurar para investir no mundo real? Eu poderia dizer na XP, eu poderia dizer no Itaú, no Bradesco, né? Eu poderia falar, pegue a Natália Arcuri, que tem 8 milhões de seguidores, ela vai te ensinar a fazer investimento, tem o Primo Rico, ou seja, eu poderia dizer a mesma coisa no mundo real, o mundo digital ou o mundo do metaverso é parecido, tem gente de todo tipo. Mas uma coisa que eu recomendaria a vocês é o seguinte, nesse momento onde ainda não há interoperabilidade, escolham um mundo. E neste mundo, procurem fazer tudo para testar e treinar. Então, um dos mundos mais evoluídos no aspecto de você entrar, construir ou comprar seu imóvel, construir sua casa, participar de alguns eventos, etc., é o Decentraland. Decentraland. Esse é um deles. Ok? O outro, mais ligado à área imobiliária, é o Upland. Se você quiser investir no sentido de eu quero montar uma loja num shopping center, o lugar que está tendo hoje mais frequência em shopping center é o Avaquim Life. Então, cada caso é um caso, mas pode dar meu celular para ele, se ele quiser mais informações, eu estou à disposição para ajudar nesse processo, tá bom? Perfeito. A Simone Azevedo tem uma outra pergunta para você. Ela fala, sabemos que as organizações estão com a convivência entre 4 a 5 gerações. Isso até nem está tão relacionado ao teu tema, mas ela te pergunta, como é que você tem acompanhado a introdução dessas tendências nas companhias e qual é a tua compreensão sobre isso? O que eu entendi é que ela está falando de como que acontecem os fenômenos multigeracionais, é isso? Isso, exatamente. Tá ela está dizendo que nós estamos com 4 a 5 gerações dentro das empresas. Dentro da empresa, né? 4 a 5 gerações. Uma coisa que é muito importante é que acabou o conceito geracional no mundo. E quando eu digo acabou, é uma forma exagerada de dizer está diminuindo, vai, né? Acabou nesse sentido. Nós devemos pensar que o mundo hoje não se divide mais por gerações. Eu tenho visto mulheres de 50 anos se vestindo como mulheres de 20 e tendo amigas de 20 anos. Eu tenho visto pessoas de 60 anos jogando game com moleques de 17, não é? Então, o que isso nos traz? Nos traz uma nova forma de encarar a sociedade, que nós chamamos não mais de millennials ou geração X, e sim de perennials. Ou seja, as pessoas não mais se dividem por idade, sim por identidade. E para pessoas que trabalham numa empresa, o que vai unir as múltiplas antigas gerações, mas agora uma grande sociedade perennial, é o propósito corporativo. As pessoas de qualquer idade que estejam ligados por identidade nem percebem as suas idades. Uma empresa sem identidade ou sem propósito vai começar a perceber a ela mesma por idade, por faixas etárias e etc. Perfeito. Tem mais uma outra pergunta do Eduardo, que ela está um pouco relacionada, eu acho que eu até proporia que você falasse um pouco mais sobre essa coisa da acessibilidade, né? Eu acho que ele está perguntando se a gente faz isso somente através dos óculos, né, de realidade virtual, e aí ele traz uma questão de como é que as classes mais limitadas, as classes sociais menos privilegiadas e o valor desses equipamentos, né? Tá bom, perfeito. Bom, como eu falei, a gente pode entrar no metaverso também pelo celular ou pelo... Né, apenas você vai ter uma experiência um pouco menos imersiva. Você vai ver no seu celular o seu avatar dentro daquela terra, você pode trocar a lente e passar a ser o olho do avatar e andar por aquela cidade, mas é claro que a experiência mais imersiva é quando você põe o óculos, olha para o lado, olha para trás e vê atrás, tá certo? Então, primeiro, todo mundo vai poder entrar. Segunda coisa, eu queria dizer o seguinte, a tecnologia, ela tornou todos nós milionários. E um dia a gente pode conversar mais sobre isso, mas o que nós não percebemos é que nós viramos milionários. A sociedade enriqueceu, apesar de estar com renda cada vez mais baixa. Vou dar 2 exemplos, eu poderia dar 20. Quando alguém pensou que poderia ter um carro com motorista levando você para onde você quiser? Custava caro um carro com motorista. Hoje, o Uber é um carro com motorista que leva qualquer pessoa para qualquer lugar.
Antigamente, para você ter 1.500 músicas na sua casa, ou 1.500 CDs, custaria mais ou menos 80 mil reais. Hoje, você pode, por R$ 9,00 por mês, ter 7 milhões de músicas no seu Spotify. O que isso mostra? Que a tecnologia torna tudo mais acessível. Antigamente, para eu entrar na Biblioteca Nacional do Congresso de Washington, eu precisaria ir a Washington. Hoje eu tenho a possibilidade de acessar a Biblioteca Nacional do Congresso de Washington ou ver as escrituras antigas que estão expostas no Louvre sem sair da minha cidade no interior do Piauí. Então, todos nós ganhamos uma ilimitude de conhecimento, informação, lazer, entretenimento, transporte. É isso que está acontecendo neste momento. E o metaverso é apenas mais uma sequência disso. Assim como na internet, eu me lembro que havia as LAN houses para pessoas que não tinham computador em casa, e a pessoa passava na LAN house 2, 3 horas, pagava lá alguns reais, e com isso tinha a chance de entrar no mundo da internet. Provavelmente nós teremos aluguel de óculos virtuais, onde LAN houses de óculos virtuais ou de metaverso surgirão dentro de favelas que permitam às pessoas ter essa experiência. Assim como pessoas que não podiam comprar um celular na época inicial, compraram um sistema chamado pré-pago e depois se transformavam em pós-pago, pagando uma merrequinha por mês para poder, de alguma maneira, aproveitar ou usufruir do mundo do celular através de cartões, né? Agora, todo mundo tem essa possibilidade de ter acesso ao celular e tem mais celular no Brasil do que população. Então, o que isso mostra? Que é uma questão de tempo, que evidentemente, neste momento, os early adopters, as pessoas de maior poder aquisitivo, são as que chegam primeiro, como qualquer tecnologia. Em seguida, vem a classe média, mas enquanto isso, a classe C já vai nas LAN houses experimentando e é capaz de fazer um financiamento e comprar um óculos digital antes da geladeira. Ou seja, o item celular hoje é prioritário para gente que não tem nem forno de micro-ondas e às vezes nem televisão. Esse apelo que a tecnologia faz, que torna as pessoas mais ricas, uma sociedade mais inclusiva, de chance para todos e cá entre nós. O maior problema do mundo hoje não é o acesso às coisas, mas o desinteresse pelas coisas. Esse é o maior problema. A Hannah Arendt escreveu um livro do século passado chamado A Banalidade do Mal, onde ela falava como o mal estava banal no mundo após a Segunda Guerra Mundial. Hoje, eu diria, se eu escrevesse um livro, que não é o mal, a banalidade do mal, e sim o mal da banalidade. As pessoas não estão interessadas em nada. Eu tenho uma biblioteca de Alexandria no meu bolso e 82% do que é buscado na internet é puro divertimento. É gatinho estourando balão, é o Whindersson Nunes fazendo micagem. Ninguém tem interesse em nada. É o desinteresse o maior problema do mundo e não a inclusão social. Porque esta pessoa que não tem interesse em nada, que não coloca dentro da cabeça nada, vai ter uma crescente indigência cognitiva. Por quê? Está tudo lá no Google, mas no Google não faz sinapse. A sinapse acontece, os insights surgem, as ideias aparecem a partir do conhecimento embarcado no nosso cérebro. E, infelizmente, as novas gerações acham que na hora que precisar de alguma coisa está lá no Google, por isso vamos ler menos, vamos aprender menos, vamos ter menos curiosidade, e isso vai custar muito caro para as próximas gerações. Walter, saiu umas piadinhas aqui no chat sobre pedir esmola ou o mundo da pobreza. Você, em alguns momentos, falou de que esse metaverso é um pouco espelho da nossa sociedade. Existe isso? Existe a pobreza? Existe a indigência? Enfim, como é que esse mundo, se existe, está sendo tratado no metaverso? Olha, com certeza, o metaverso é, como eu falei, um espelho da nossa sociedade, com tudo que tem de bom e de ruim, mas provavelmente, eu não vi nenhum, mas provavelmente já deve existir alguém em alguma dessas ruas pedindo um donativo. Se ele está tocando música, fazendo mágica ou pedindo esmola, eu não sei. Mas as ruas do metaverso terão de pedintes a músicos amadores. Tudo que a gente vê no mundo real terá no mundo virtual.
A pergunta é, o mendigo hoje tem celular? Tem celular. E outra coisa, não vamos pensar no Brasil só, vamos pensar no mundo. Na China, todos os mendigos de Xangai aceitam no seu celular esmola por QR Code, porque ninguém anda com dinheiro. Então, vamos entender que as pessoas vão se adaptando conforme as tecnologias vão surgindo. Fatalmente teremos dentro do metaverso assédio sexual. Teremos tentativas de pedofilia. Ou seja, vamos entender que a tecnologia ela é amoral. O ser humano é moral ou imoral. Portanto, o que dá moralidade a uma nova tecnologia somos nós. Se nós não conseguirmos arrumar este mundo, ele estará igual no metaverso. Eu acho, porém, e aí é uma percepção, porque eu sou um otimista, que o metaverso será um mundo mais igualitário, menos xenófobo, menos preconceituoso, porque as novas gerações, que são as que vão construir o metaverso antes de nós, são naturalmente assim. Os millennials um segmento da sociedade que tem características boas e ruins, como qualquer segmento. A geração millennial é uma geração que está disposta a mudar o mundo, mas com preguiça de arrumar o quarto. É uma geração que está mais preocupada com o fim do mundo que com o fim do mês, porque o fim do mês o pai já resolveu. A adolescência é uma doença que passa com a idade. Passava aos 18, para os milênios está passando aos 38. Então, essas características que teoricamente poderiam ser consideradas negativas, têm em contrapartida pessoas muito mais inclusivas, muito menos reacionárias, muito mais aceitadoras das diferenças. São pessoas, neste momento, que muito mais íntegras, mais honestas de princípio. São pessoas que, na pirâmide de Maslow, subiram 2 andares. Portanto, se o mundo começar com este tipo de população primeiro, a tendência desse mundo no metaverso é ser um pouco melhor do que o mundo que nós construímos até agora. Nossa, muito legal isso. Eu gostei dessa sua abordagem, dessa sua visão, né? Walter, a gente infelizmente está chegando ao fim, né? Já estamos batendo aqui 10h23. Eu gostaria, em nome da BRH, agradecer a tua contribuição. Acho que todos também já destacaram isso. Mas eu queria deixar um espaço aí para as tuas considerações finais, teu recado final. Olha, o recado final que eu tenho é o seguinte: eu, evidentemente, com uma idade provecta que eu já me encontro, eu estudei muito na minha vida, né? Fiz muitos cursos, e dei muitas palestras, e li muitos livros, escrevi muitos livros, ou seja, eu tenho uma vida bastante em busca do conhecimento, né? E depois de ler dezenas e milhares de livros, depois de fazer dezenas ou centenas de cursos, depois de fazer graduação, pós-graduação, tudo que eu aprendi, eu posso resumir numa frase. E essa frase serve tanto para o mundo físico quanto para o metaverso. A frase é a seguinte: segura na mão de Deus e vai. Essa é a frase. E se der errado, sai rápido. Ou seja, vamos nos jogar de maneira entusiasmada nesse novo mundo de possibilidades, mas muito atentos e observadores para ver se está indo no caminho reto, no caminho certo. E se sentir que não está, sai rápido. Quando eu olho o sucesso, seja de organizações ou de pessoas, fica claro para mim que entrar rápido e sair rápido, sem dores, sem olhar para trás, é uma das fórmulas mais utilizadas de sucesso das empresas e das pessoas. Então, entrar atrasado e sair atrasado é um caminho célere para o fracasso. Então, minha sugestão é assim: segura na mão de Deus e vai, entrem com entusiasmo. Quando os egípcios estavam escravizando os judeus fugiram do Egito em busca da Terra Prometida, né? Liderados por Moisés, foram até o Mar Vermelho, correndo. De repente chegaram e o mar estava fechado, claro, e eles queriam atravessar o mar, e os egípcios correndo atrás deles para ver se pegavam eles de volta. E aí contam os 10 mandamentos que, de repente, o mar se abriu e eles atravessaram. Quando você vai nos alfarrábios mais antigos
antes da Bíblia, você vê que a história é mais ou menos essa, mas não é essa. Ou seja, não foi o mar que se abriu e eles passaram, foram eles que estavam tão convictos da busca pela liberdade que se jogaram no mar. E Deus ficou tão impressionado com a coragem e determinação daquele povo que abriu o mar para eles terminarem a travessia. O que isso nos ensina? Se eles tivessem ficado na beira d'água, botando o pezinho para ver se estava quente ou frio, estavam fazendo pirâmide até hoje no Egito. Eles se jogaram de maneira entusiasmada. E para nós, isso tem que ser uma metáfora muito importante. Vamos nos jogar de maneira entusiasmada. O mar das oportunidades vai se abrir na direta proporção da nossa determinação e do nosso entusiasmo. Nossa, fantástico. Antes da gente terminar, Walter, a grande maioria das pessoas está pedindo ou um telefone, ou seu contato. Claro, meu telefone, põe já, meu celular. 11 999. Deixa eu digitar aqui. Tá bom. 11, vamos lá, 999 89 6200. 6200. Pronto. Agora, como eu sou, já falei, velho, eu fui o primeiro a botar Walter Long em todas as redes. Então procura Walter Long em qualquer rede. Perfeito. Legal, verdade. Não tem que ser Walter Long 72, né? Como a gente faz no momento. Legal, muito bom. Tá bom? Bom, eu quero agradecer a todos os presentes que permaneceram aqui. Eu acho legal dizer, nós estamos com 85 pessoas ainda na sala, então muito legal. Acho que foi um rico debate, muitos feedbacks positivos estão sendo colocados ali. A gente espera todos vocês na próxima, né? E já antecipo aqui, fiquem atentos às nossas redes, que de 9 a 13 de maio a gente vai ter a terceira semana de transformação digital. Esse é um dos assuntos que a gente vai voltar a discutir nessa semana. E provavelmente a gente está pensando até mesmo numa experiência virtual para a gente já ter um gostinho disso, tá bom? Aguarde que muitas novidades e coisas interessantes na terceira semana de transformação digital. Até lá, um beijo grande, super obrigado, Walter, e a todos. Obrigado a vocês, até a próxima. Um bom dia.